Existe um momento silencioso em que a pessoa percebe algo difícil de admitir. Ela sabe o que precisa mudar. Já leu, já ouviu, já prometeu a si mesma que faria diferente. Ainda assim, quando o dia começa, tudo parece voltar ao mesmo lugar. Os mesmos pensamentos, as mesmas reações, a mesma sensação de estar vivendo versões repetidas da própria vida. E isso cansa. Cansa porque parece falta de força, falta de disciplina, falta de algo que deveria estar sob controle. Mas a verdade é mais profunda e também mais gentil do que isso. O problema não é fraqueza, o problema é biologia. Durante muitos anos fomos ensinados a acreditar que a mente consciente está no comando, que basta decidir e agir. Mas a ciência mostra outra coisa. Apenas uma pequena parte da nossa atividade mental é realmente consciente. O restante opera em silêncio, como um programa antigo rodando em segundo plano. Um programa construído por repetição, emoção e sobrevivência. Por isso existe essa dor silenciosa de saber exatamente o que fazer e mesmo assim não conseguir fazer. Não é incoerência, é conflito. A mente quer avançar, mas o corpo aprendeu a permanecer onde está. Com o passar do tempo, algo sutil acontece. Depois dos 35 anos, o corpo começa a memorizar emoções com uma precisão impressionante. Ansiedade, culpa, preocupação, medo. Essas emoções deixam de ser apenas estados passageiros e passam a se tornar familiaridade química. Como descreve Joe Dispenza, o corpo acaba se tornando a própria mente inconsciente. Ele aprende o sofrimento como um padrão seguro, e quando a mente consciente tenta mudar, o corpo reage. Surge inquietação, desconforto, uma sensação estranha de que algo está errado, mesmo quando a mudança é positiva. O corpo não está tentando sabotar você, ele está tentando voltar ao conhecido. Existe também uma camada ainda mais profunda nesse processo. Nossas células não respondem diretamente ao mundo externo. Elas respondem à química interna criada pela forma como interpretamos o mundo. Segundo a visão de Bruce Lipton, a membrana celular lê sinais ambientais, e o principal ambiente da célula é a nossa própria percepção. Quando alguém vive anos interpretando a vida através do medo ou da escassez, o corpo inteiro passa a operar como se o passado ainda estivesse acontecendo agora. Mesmo quando a pessoa deseja mudar, a biologia continua respondendo ao sinal antigo. A mudança real, então, não começa fora, começa na alteração desse sinal. Talvez isso explique uma sensação comum e raramente dita em voz alta. A sensação de estar tentando sair de um lugar enquanto algo dentro puxa de volta. Como se existisse uma força invisível mantendo tudo igual. E existe. Não é destino, não é azar. É condicionamento químico. Décadas de repetição criando caminhos neurais profundos, respostas automáticas, emoções previsíveis. Quando entendemos isso, algo importante acontece. A culpa começa a desaparecer. O fracasso deixa de ser moral e passa a ser mecânico. Este é o ponto onde tudo muda. Porque se o problema é um programa, ele pode ser reescrito. Se há um condicionamento biológico, ele pode ser recondicionado. O objetivo aqui não é lutar contra si mesmo, mas compreender o funcionamento do sistema, observar como o corpo pede pelo conhecido, perceber como a mente retorna aos mesmos pensamentos para manter a química familiar e, acima dessa consciência, iniciar algo novo, não pela força, mas pela compreensão. Porque quando você entende o mecanismo, a mudança deixa de ser uma esperança distante e passa a ser um processo possível, um processo humano, um processo silencioso e profundamente real. Ele antecipa preocupações, revive memórias, recria tensões. É como viver o mesmo dia com pequenas variações. A paisagem muda, as pessoas mudam, mas a sensação interna permanece igual. Essa repetição gera uma exaustão difícil de explicar, uma impressão de estar preso em um ciclo que se repete sozinho. O que raramente é percebido é que emoções não são apenas experiências psicológicas. Elas são eventos químicos. Cada pensamento gera uma reação bioquímica específica, e essa reação é sentida pelo corpo como uma assinatura familiar. Ao longo dos anos, quando alguém vive frequentemente em estados de ansiedade, frustração ou preocupação, o organismo começa a se adaptar a essas substâncias.
As células criam receptores para elas. O corpo aprende aquela química. E lentamente, algo paradoxal acontece. O sofrimento passa a ser conhecido. E o conhecido passa a ser interpretado como seguro. Por isso, quando surge a intenção de mudar, o sistema reage. A mente pode desejar calma, novidade, liberdade, mas o corpo pede o que já conhece. Ele busca pensamentos que reproduzam a mesma química de sempre. Sem perceber, a pessoa começa a lembrar dos mesmos problemas, imaginar os mesmos cenários negativos, reviver conversas antigas. Não é escolha consciente, é um ciclo de feedback. O pensamento produz a emoção reforça o estado corporal. O corpo envia sinais de volta ao cérebro confirmando que aquele estado é real, e assim a identidade se mantém intacta. Existe um momento específico em que esse ciclo se torna mais evidente, logo ao acordar. Nesse instante, antes mesmo de o dia começar, o cérebro procura referências conhecidas para reconstruir a personalidade do dia anterior. Ele busca as preocupações habituais, as tensões conhecidas, os papéis já ensaiados. É um retorno automático ao antigo eu. O corpo se sente seguro ali, mesmo que aquilo traga sofrimento, porque para o cérebro, previsibilidade significa sobrevivência. A mudança real começa a parecer desconfortável justamente nesse ponto. Quando pensamentos novos surgem, o corpo interpreta como algo estranho. Surge inquietação, impaciência, uma vontade sutil de abandonar a tentativa e voltar ao padrão anterior. Muitas pessoas interpretam isso como sinal de fracasso, quando na verdade é o oposto. É o momento em que o sistema percebe que algo está sendo alterado. O corpo, acostumado a receber a mesma química todos os dias, começa a sentir a ausência dela. E essa ausência é interpretada como perda. Compreender isso transforma completamente a forma como a mudança é vista. Não se trata de lutar contra pensamentos negativos ou forçar positividade. Trata-se de perceber o mecanismo em funcionamento, de entender que o impulso de voltar ao antigo não é fraqueza, mas memória biológica. O corpo está apenas tentando manter coerência com o passado. E essa percepção, por si só, já inicia uma ruptura silenciosa no ciclo. Porque aquilo que é observado começa a perder força, e lentamente o espaço entre o impulso automático e a escolha consciente começa a surgir. É nesse espaço que uma nova realidade começa a se tornar possível. Existe um instante delicado no processo de mudança em que tudo parece incerto. A antiga forma de sentir começa a perder força, mas a nova ainda não se tornou natural. É um território intermediário, muitas vezes interpretado como confusão ou retrocesso. O cérebro, cuja principal função sempre foi garantir sobrevivência, não reconhece imediatamente a transformação como algo positivo. Para ele, o conhecido representa a segurança, mesmo quando esse conhecido é desconforto, limitação ou dor emocional. O desconhecido, ainda que carregue possibilidades de cura e expansão, é percebido como ameaça. Por isso, quando padrões antigos deixam de ser alimentados, surge uma sensação estranha de vazio. Algumas pessoas descrevem como inquietação, outras como perda de referência. É como se algo familiar estivesse desaparecendo sem que algo novo ocupasse o lugar. Esse momento tem uma explicação biológica. As conexões neurais que sustentaram a antiga identidade foram fortalecidas por anos de repetição. Quando deixam de ser ativadas com a mesma intensidade, começam lentamente a enfraquecer. O cérebro entra em um processo natural de reorganização, conhecido como poda sináptica. O que não é mais utilizado começa a se dissolver. Essa fase pode ser interpretada pelo corpo como instabilidade. O sistema nervoso, acostumado à previsibilidade emocional, tenta restaurar o padrão anterior. Pensamentos antigos retornam com força. Emoções conhecidas reaparecem sem aviso. Não porque a mudança falhou, mas porque o organismo está tentando recuperar o equilíbrio que conhecia. É uma travessia, e toda travessia envolve movimento, correnteza, momentos em que o chão parece não estar mais sob os pés. Quando observada com calma, essa experiência revela algo importante. O desconforto não é um sinal de erro, é um sinal de reorganização. O corpo, que durante anos respondeu automaticamente às mesmas emoções, começa a perder essa referência. E nesse espaço surge algo novo, a possibilidade de não reagir da mesma maneira. A mente começa a perceber que não precisa seguir cada impulso emocional que aparece.
Essa percepção é sutil, mas poderosa. É o início da separação entre quem observa e o padrão que antes comandava tudo. Muitas vezes, a expectativa de mudança está associada à ideia de alívio imediato, de leveza constante. Mas a neurociência mostra que o processo é mais honesto do que isso. Antes da estabilidade, existe adaptação. Antes da clareza, existe desorganização temporária. O cérebro precisa aprender um novo caminho, e todo aprendizado exige energia, atenção e repetição. É por isso que momentos de dúvida costumam surgir exatamente quando algo começa a mudar de verdade. Uma imagem simples ajuda a compreender esse processo. Imagine um rio separando duas margens. De um lado, o eu antigo, construído por hábitos, memórias e respostas automáticas. Do outro, uma versão ainda desconhecida, menos reativa, mais consciente. Permanecer na margem antiga é familiar, mesmo que limitante. Entrar na água provoca frio, resistência, medo do fluxo. No meio da travessia, não se pertence mais a nenhum dos lados. E é justamente ali que muitos acreditam estar perdidos, quando na verdade estão em movimento. Com o tempo, o cérebro aprende que o novo também pode ser seguro. Novas conexões começam a se formar. Novas respostas emocionais surgem com menos esforço. Aquilo que antes exigia consciência passa lentamente a se tornar natural. A mudança deixa de ser um esforço constante e começa a se transformar em estado. E então, algo silencioso acontece. O corpo deixa de pedir o passado. Ele começa, pouco a pouco, a aceitar o futuro como uma nova referência de equilíbrio. Grande parte do sofrimento humano não nasce do que está acontecendo agora, mas do que continua sendo repetido internamente. O corpo está no presente, mas a mente revisita o passado com tanta frequência que o sistema nervoso não percebe diferença entre memória e realidade. Pensamentos familiares retornam automaticamente, e com eles surgem as mesmas emoções. A biologia responde como sempre respondeu. O coração acelera, a respiração muda, a musculatura se contrai. E assim, sem perceber, o ontem continua sendo recriado dentro do hoje. A neurociência descreve um princípio simples e profundo. Neurônios que disparam juntos permanecem conectados. Quando os mesmos pensamentos são repetidos diariamente, as conexões responsáveis por eles se tornam cada vez mais eficientes. O cérebro economiza energia repetindo o que já conhece. Por isso, a maioria dos pensamentos de hoje tende a ser uma continuação dos pensamentos de ontem. O resultado é silencioso, mas poderoso. A pessoa acredita que está vivendo novos dias, enquanto biologicamente continua reforçando o mesmo passado. Existe também uma dimensão energética nesse processo que pode ser compreendida de forma prática. Pensamentos possuem natureza elétrica. Sentimentos possuem natureza magnética. O pensamento envia o sinal. O sentimento sustenta o sinal. Quando alguém pensa em mudança, mas sente medo ou falta, ocorre uma incoerência interna. A mente aponta para uma direção, enquanto o corpo permanece ancorado em outra. Essa dissonância mantém a realidade pessoal estável, não por falta de desejo, mas por falta de alinhamento entre pensamento e sensação. A mudança verdadeira começa quando essa divisão começa a diminuir, quando o corpo deixa de reagir apenas ao que já aconteceu e passa a responder ao que ainda está sendo construído internamente. Isso altera a forma como o cérebro interpreta o futuro. Em vez de esperar que algo externo aconteça para então sentir alívio ou gratidão, o estado emocional antecede a experiência. O organismo aprende uma nova referência química antes mesmo da circunstância mudar. Para a biologia, aquilo que é sentido de forma consistente começa a ser interpretado como real. Nesse ponto surge uma habilidade fundamental, muitas vezes descrita como o despertar do observador. É o momento em que a pessoa percebe que pode assistir aos próprios pensamentos sem se confundir com eles. Surge uma pequena distância entre o impulso e a reação. Um pensamento de escassez aparece, mas algo interno reconhece. Isso é apenas um padrão antigo. Essa consciência não luta, não reprime, apenas observa. E ao observar, reduz a força automática do programa. Do ponto de vista neurológico, esse estado envolve a ativação de áreas mais evoluídas do cérebro, especialmente o lóbulo frontal. Quando a atenção se torna intencional,
Os centros ligados à sobrevivência diminuem sua intensidade. O corpo desacelera. A mente ganha espaço. É como se o volume do ruído interno fosse reduzido, permitindo que novas possibilidades sejam percebidas. Nesse silêncio relativo, a personalidade antiga começa a perder consistência. Aos poucos, a pessoa percebe que não é obrigada a responder da mesma forma de sempre. O ambiente continua o mesmo, as circunstâncias ainda existem, mas algo interno mudou de posição. A reação automática deixa de ser inevitável, e nesse instante discreto, quase imperceptível, ocorre uma mudança profunda. A identidade deixa de ser apenas resultado do passado e começa a se tornar uma escolha consciente. Não uma escolha forçada, mas uma escolha que nasce da compreensão de que observar já é, em si, o início da transformação. Em algum momento desse processo, uma compreensão silenciosa começa a surgir. A percepção de que a realidade pessoal não é apenas aquilo que acontece do lado de fora, mas aquilo que é continuamente sustentado do lado de dentro. Durante muito tempo, a maioria das pessoas aprendeu a viver em estado de reação. Algo acontece e então surge o sentimento. Uma situação melhora e então aparece o alívio. Esse modelo parece lógico, mas mantém a pessoa presa ao ambiente, esperando que o mundo mude primeiro para só então experimentar paz. A transição verdadeira acontece quando essa lógica começa a se inverter, quando o estado interno deixa de ser consequência e passa a ser origem. Não se trata de negar dificuldades ou fingir que tudo está bem. Trata-se de compreender que o corpo responde ao sinal dominante que recebe repetidamente. Quando a percepção muda, a química muda. Quando a química muda, a biologia começa a se reorganizar. A biologia da crença aponta exatamente para isso. As células não respondem apenas ao que acontece, mas à interpretação do que acontece. O corpo aprende a partir do significado atribuído à experiência. Essa compreensão encerra uma ideia antiga e dolorosa, a ideia de vitimização, não como julgamento, mas como libertação. Durante anos, pode ter parecido que emoções, circunstâncias ou histórias passadas determinavam o presente. Mas quando se entende que a percepção altera o sinal enviado ao corpo, algo se desloca internamente. A pessoa deixa de ser apenas efeito das circunstâncias e começa, gradualmente, a se tornar causa da própria experiência. A mudança deixa de ser um evento externo e passa a ser um processo interno contínuo. Existe também um ponto de integração profunda nesse caminho. A mente pode imaginar um futuro diferente, mas é o sentimento que convence o corpo de que esse futuro já começou. O organismo entende emoções com muito mais clareza do que entende palavras. Quando um estado interno é sustentado com consistência, o sistema nervoso começa a tratá-lo como referência. O corpo relaxa. A respiração muda. A percepção do mundo se expande e, lentamente, a personalidade antiga perde espaço, não por esforço, mas por falta de alimento emocional. Esse processo não acontece de forma dramática. Ele acontece em silêncio, pequenas respostas diferentes, reações que já não surgem com a mesma intensidade, pensamentos que passam sem dominar o estado interno. A nova identidade não aparece de uma vez, ela se constrói na repetição de novos estados, até que aquilo que antes parecia estranho se torne natural. E então a realidade externa começa a refletir essa mudança interna, não como milagre, mas como consequência. Há algo profundamente humano nisso tudo, a percepção de que mudar não significa deixar de ser quem se é, mas deixar de repetir automaticamente quem se foi. O passado perde a função de comando e passa a ocupar apenas o lugar de memória. O presente se torna mais amplo, mais consciente, mais vivo, e nesse espaço surge uma sensação diferente, uma sensação de autoria sobre a própria vida. Se esse conteúdo despertou algo em você, não deixe que essa consciência termine aqui. Inscreva-se no canal para continuar aprofundando essa jornada de transformação com base em ciência e consciência. Deixe o seu like como um sinal de que esse tema deve alcançar mais pessoas, que também estão prontas para quebrar antigos padrões. E escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho não repetir o passado. Ao declarar isso, você reforça internamente a decisão de observar, compreender e transformar. Porque no fim, o verdadeiro ponto de virada acontece quando alguém decide não voltar a viver no piloto automático. E essa decisão começa agora, na forma como você escolhe continuar, a partir daqui.